Olá, boa noite. A quem tá chegando. Oi, Bernard. Oi, Fabrício. Boa noite, né? Boa noite. Oi, Emily. Quer que eu te chamo aí? Hoje João vai ficar quieto. Não precisa ficar quieto não, João. Pode participar. Boa noite para quem tá entrando. Vou chamar Tainara. Oi, Dani. Oi, Luiz. Sejam bem-vindos. Da live. Oi, tá me vendo? Deixa eu ver, peraí. Não te vendo. Tá me ouvindo? Vendo, tô te ouvindo. Tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo. Pronto. Deixa eu consertar. E aí, Gabi? Produção nova, hein? Gostei. Se produziu o cabelo, hoje tá show, hein? Todo dia, né? Mas hoje tá show, especialmente. Que tava diferente. Não tá Teu acostumado. áudio tá cortando pra mim. Hã? Teu áudio tá cortando pra mim. Meu áudio? É, Melhorou agora? melhorou. Bastante. Ah, cortou. O quê? Cortou naquela hora, mas já voltou. Pronto. Deixar o tema da... Sobre o quê? Vermelho combinando. Não, mas... É. É, mas exatamente, eu já tinha que vir de acordo com o tema, né? Sim, com certeza. Acho que tem que usar fone. Tenho, peraí que eu vou pegar. Tá seu fone aí. Difícil. Peraí, viu? Ontem. Perfeito. Peraí que ela vai colocar. E aí? Estão me ouvindo bem? Tá dando. Pra mim o eco parou aqui. Tá tranquilo o áudio agora? Se o áudio estiver bom, Pra mim você tá ótimo. Pra mim tá Gente, ótimo. vou ouvir mais hoje. Gabi tá cortando um pouco seu rosto. Deixa eu tentar chegar pra trás da minha câmera então. Pera aí. Melhorou? Eu tô com medo da iluminação ficar ruim. Tá Melhorou tudo aí? ótimo. Só tá cortando um pouquinho a tua cabeça, mas Tranquilo? Agora tá bom o áudio de ambas. Ok, ótimo. Então já vamos ótimo, vamos começar. não ficar uma live muito grande, porque hoje o tema é sobre um temperamento quente, então é de gente que conversa Curto e muito, grosso. é de gente que fala bastante e, coincidentemente, nós duas somos coléricas. Então são duas pessoas que falam muito e duas mulheres, então nós Meu falamos mais. Deus! Alguém para essas mulheres, Sim, duas É, coléricas que conversa sem fim, igual eu tava nosso pensando direito. nisso ontem. Você ontem tava mais colhendo de Paulo, né? Escutando mais. Eu disse, amanhã a gente vai conversar bastante. Eu vou poder escutar também. Horas de live. Fiquem tranquilos, não serão 3 horas de live, a gente vai tentar Não. enxugar a Temos objetividade do. exatamente. Ai, Nós temos a precisão. Eita, Gabi, teu áudio tá cortando pra mim. Será que é minha internet? pode ser. Mas Mas, olha, já tá melhor que ontem, porque ontem a gente não estava conseguindo ver Paulo, só ouvir, e aí depois o áudio dele parou também. meu Então, Deus. assim, Esperemos que dê tudo certo aqui. Enfim, vai dar certo. Vamos começar. Então, vamos. gente, a live sobre os coléricos. E o colérico é um temperamento de componente quente e seco. O que isso significa? Tá cortando o quê, gente? O áudio? Me fala aí. O que tá cortando? A imagem, o áudio e de quem? Se é a minha ou se é a de Emily? Não, Emily não é de Recife, ela é de Garanhuns. Não, eu sou de Garanhuns, interior de Pernambuco. Aqui também está cortando de Gabi. O meu áudio, gente, me explica aí para eu tentar resolver. Porque se for meu áudio, eu posso tentar pegar o fone. O áudio.
Eu vou pegar Gabi, o pega o fone. fone. Pera aí que eu vou buscar o fone. Tá bom. E aí, pessoal, como vocês estão? Vou mandando aqui para baixo, que agora dá para ler por enquanto. Eu vou comentando com vocês. Tá a live sozinha. Chegou a Voltei. dona. Vai dar jeito agora. Normalizou. Agora que normalizou, vou colocar o fone. Vamos ver Mas como é que vai normalize e ficar. pausa depois. Eu acho que o fone vai Minha ser. colérica. Sua melhor amiga é colérica? Vamos ver se dá jeito agora, gente. Oi, Vanessa, tudo bem? Tainara, legal. Boa. Eu acho que agora vai, hein? Olha, Emily, agora eu acho que o áudio melhorou, só que Travou a sua tudo. imagem tá cortando pra mim. Agora piorou, foi tudo. Vamos ver se voltou. Você tá conseguindo me ouvir? Eita, deixa eu te chamar de novo. Obrigada, Vanessa. Vou chamar a Emily aqui de novo. Só um minutinho. Pra gente começar logo. Pra mim continua tudo ok. Beleza. O que melhorou foi meu áudio, Thay? Eu coloquei o fone agora, me digam se o áudio tá cortando porque coléricos interrompem pessoas. É verdade. Vamos lá. Agora vai, Brasil. Agora, vamos lá. Gente, dá um ok aí em tudo, áudio, imagem e vamos começar. Tava falando já Eu não sobre sei quem foi que o comentou temperamento. Diga. que tá cortando porque os coléricos interrompem as pessoas. Vou usar Foi, isso João. contra você. Ele é colérico também. Então, gente, como nós estávamos falando, o temperamento colérico, ele tem os componentes quente e seco. E o que que significa isso aí? O componente quente, ele é o da expansão, como nós falamos longamente sobre a expansão ontem no temperamento, na live dos sanguíneos. Os expansivos, os quentes, são aqueles que não conseguem ficar sozinhos. Eles precisam de comunicação, eles precisam de amigos, eles precisam estar rodeados de pessoas, eles falam muito, eles pensam pouco antes de falar, então tendem a ser impulsivos na hora de falar. Algo que eu percebo em temperamentos quentes, né, e principalmente nos coléricos, é a questão do valor que eles dão à própria opinião. Os coléricos, eles sabem não, gente, calma. Eles pensam que a opinião deles é importante demais, eles hipervalorizam a opinião deles. Então, eles sempre querem falar, eles sempre querem espaço. Quando tem dois coléricos, ou um colérico e um sanguíneo, em um ambiente social, eles sempre vão estar disputando para ver quem fala primeiro. Não é verdade, Emily? É mesmo. É isso mesmo. Hoje vai ser uma live muito frutuosa, né? Porque nós duas falamos bastante, mas também vai ser uma dificuldade para ver quem para de falar para poder deixar a outra falar. Vamos fazer assim. Sim, eu vou te passar a palavra sempre que possível. Tô brincando. Pode falar, pode falar. Conta aí pra nós. Conta aí pra nós. Peraí, Fernanda, tem como direcionar o teu celular mais pra cima? Tá cortando tua cabeça. Olha, Fernanda ou eu Emily? posso. Ah, é Gabi. Eu. É porque meu nome é Gabriela Fernanda e tem gente que só me chama de Fernanda. Gente, sobre o componente seco do colérico, você quer explicar, Emily, sobre o componente seco? Pode explicar, eu vou ter muito para falar mais para frente. Certo. A gente vai aplicar isso na prática e aí Emily vai explicar para vocês como é que essa junção aí dos componentes acontece no cotidiano do colérico. Mas a secura do temperamento colérico, ela aparece em forma de rigidez, ela aparece em forma em uma pouca flexibilidade. Então, por exemplo, se o colérico é uma pessoa que gosta de se comunicar, que é próprio do componente quente,
que o componente seco faz quando se junta a esse componente quente? Ele não deixa ninguém falar. Essa é a dificuldade. Ele tem a necessidade de falar e ele é inflexível com a fala das outras pessoas. Entende? É isso aqui que a gente está fazendo. A gente está a gente está se controlando para permitir que a outra fale. Por quê? Porque é uma dificuldade do nosso temperamento. A gente tem dificuldade de organizar o ambiente social. Porque o colérico tem muita iniciativa. Essa rigidez do componente seco dá para o colérico uma firmeza muito grande. Então, quando une essa firmeza com a quentura do temperamento, faz com que os coléricos sejam um pouco intransigentes, um pouco ignorantes, digamos assim. A opinião dele é difícil você confrontar um colérico, porque ele vai para defender a ideia dele com muita convicção, com muita persuasão, com muita firmeza, e às vezes ele nem está certo, porém ele consegue convencer todo mundo. Não é assim que acontece, Emily? É verdade. Inclusive, isso tem muito a ver com a necessidade de sentido do colérico, né? Porque é muito forte. Então, eu estava aqui pensando o que é que a gente ia conversar e me lembrei da alusão que a gente pode fazer com um trator, né? Um trator, um colérico desgovernado é um trator na ponta de uma ladeira sem freio. Porque um colérico sem sentido para a vida, ele vai defender o que for e vai passar por cima do que for, sem pensar muito no que está fazendo. Como é que eu posso dizer? A resposta de contemplação, a meditação sobre o que ele está fazendo só vem depois. A resposta... Primeiro ele age lá no impulso. Colérico, isso. É a ação impulsiva e depois vem a reflexão. Então... E geralmente... Pode falar, desculpa aí, eu já estou interrompendo. Não se preocupe com isso. Então, realmente, se não tiver um sentido fixo ali, se não tiver um sentido claro, vai ser um desastre. E isso diz muito, além da impulsividade, né, que é própria da quentura do temperamento, quando junta com o componente seco, se torna uma impulsividade muito enérgica. Então, o colérico, ele não sabe reagir de mansinho. Ele sempre vai reagir de uma forma muito enérgica. Tudo nele é muito forte. As emoções são muito intensas. E ele reage muito intensamente também. Então, se a notícia é ruim, ele vai ficar transtornado. Se a notícia é muito boa, ele vai ficar muito empolgado. Porque não existe meio termo. Não, é muito difícil para o colérico meio termo. Quando a gente for falar sobre a educação do temperamento, a gente pode tocar nesse assunto. Como é difícil encontrar o meio, o equilíbrio dessas forças, né? Porque elas vêm sobre nós e tomam conta de nós, assim, com muita força mesmo, assim. Jonathan falou aqui, pensei que a intensidade era coisa de sanguíneo. A intensidade é coisa de temperamento quente. Então, serão dos dois, tanto do sanguíneo quanto do colérico. A diferença é que o sanguíneo, ele vai e cede. O colérico continua. Exato. É a forma como a impressão o impacta, né? Até na questão da liderança, porque muita gente fala assim, é porque por causa do componente, né? O componente quente faz os líderes. Então, o sanguíneo também deveria ser líder, porque o sanguíneo também tem componente quente. Só que o líder, ele precisa da firmeza. Então, o que dá a firmeza é o componente seco. Então, o colérico, ele tem a iniciativa da ação, que é dada pelo componente quente, que ele compartilha com o colérico, com o sanguíneo. O colérico, ele tem essa iniciativa, assim como o sanguíneo, de reagir prontamente, mas a firmeza do componente quente do colérico faz com que ele tome a frente, com que ele leve adiante os planos de um grupo. Então, geralmente, quando em um grupo tem um colérico, ele que vai tomar as decisões, ele que vai tomar a frente das ações do grupo, principalmente se as outras pessoas não forem coléricas. Se as outras pessoas forem de outros temperamentos, como, por exemplo, os temperamentos úmidos, que são pessoas que meio se deixam levar pela situação, se adaptam com muita facilidade,
que é o caso dos sanguíneos e dos fleumáticos, eles vão naturalmente se adaptar. O que eles querem é alguém que diga o que eles têm que fazer. E o que o colérico quer é ditar o que fazer. Então, é muito fácil nessa relação definir quem vai ser líder e quem vai ser liderado. Sim, e inclusive na situação em que há dois coléricos, sempre fica uma tensãozinha ali se não tiver um temperamento muito bem educado. Se não houver um temperamento muito bem educado, os coléricos tendem a se atracar, né? Seu áudio não tá limpinho para mim, ele tá cortando. Eu acho que é mau contato do seu fone, olha aí. Tá com um chiado. Tá desde o início assim? Não, ficou agora. Pode tirar seu fone, como eu tô com o fone aqui, não vai dar retorno pro pessoal, não. Pode tirar seu fone. Fale aí. E aí, melhorou? Show. Ótimo. Você estava falando sobre dois coléricos, pode continuar. Isso. Que geralmente dois coléricos, quando estão no mesmo ambiente, tendem a se atracar. Então é preciso que haja, meu Deus, uma super educação do temperamento para que não haja um embate. E eu acho que ele ainda A ocorre gente não mesmo vai se com os atracar temperamentos. aqui, né? Não. Então, Gabi, você me trouxe muitas ideias sobre o que falar, né? Você me jogou, assim, algumas coisas para clarear minha mente. E isso foi muito bom para mim. E eu estava pensando aqui sobre os coléricos e resolvi tomar pelas qualidades primeiro. Por quê? Ótimo. Porque coléricos gostam de ser exaltados. Isso. Então, tenho certeza que... Tainara tá falando aqui, colérico e melancólico da fight. Danada. É ótimo. Sabe de nada. Não sabe de nada. Melhor combinação. Meu Deus. Mas, enfim. Aí eu vou começar pelas qualidades e a gente vai esmiuçando elas melhor, certo? Tá bom. Certíssimo. Os coléricos têm rapidez em tomada de decisões, que é fantástico, né? Mas que nem sempre são boas decisões. Mas geralmente a gente analisa bem, assim, e vai tomando o rumo certo, concorda? Concordo. Tem uma agudeza na compreensão das coisas. Então, às vezes, até por isso que o colérico, a linha é muito tênue para a soberba, porque ele sabe que ele tem uma compreensão muito aguda do mundo, da resolução de problemas. Então, vem para o colérico essa coisa de se sentir melhor do que as outras pessoas, porque além de perceber as coisas com muita clareza, ele reage muito prontamente. Então, é aquela pessoa que todo mundo procura para se aconselhar, para resolver problema. Quando a coisa fica feia, procura o colérico porque sabe que ele resolve. É mesmo. Exatamente. O que fortalece o ego de uma maneira, né? Que a gente tem que ter muito cuidado. Perigo, inclusive. Exato. Aí aqui eu estava olhando também, exatidão com as palavras. Em que sentido? O sanguíneo fala muito, mas o sanguíneo nem sempre é preciso e nem sempre está sendo sincero. O colérico, ele vai ali, ele pode falar muita coisa, pode falar pouca coisa, mas ele tá falando. O sanguíneo é capaz de olhar para você e dizer: você é a mulher mais importante, mais linda, mais maravilhosa da minha vida. Virar as costas e esquecer de sair. O colérico, quando joga isso, tá vindo do fundo da alma, assim, né? Sim. Essa coisa de sinceridade, inclusive, é um perigo para o colérico, porque ele pode cometer o que a gente costuma chamar de sincericídio. Isso, que é de achar que a opinião dele sobre aquilo ali é a verdade, e como ele sabe que ele está sendo sincero, ele joga aquilo ali falando de qualquer jeito. E aí acaba magoando as pessoas, acaba criando conflito. Então, apesar... O João usou uma expressão maravilhosa ali. A fala do colérico é cirúrgica. Exato. Ele fala... mesmo que ele falasse pouco, ele conseguiria contemplar aquilo que ele quer dizer. Ele conseguiria se fazer entender. Mas tem que tomar cuidado com a forma
Como fala, a Tainara falou, que a fala do colérico é um tijolo na cara. É uma boa definição. Olha, agora eu pensando que sou colérica, ri e joguei a cabeça pra trás. Mas, enfim, é verdade. Como é que é? Eu não entendi. Eu provei que sou colérica, dei uma risada e já joguei a cabeça assim pra trás. Assim, né? Ai, meu Deus. Alguém falou isso ontem na live, é muito verdadeiro. O colérico sempre joga a cabeça para trás para rir. Eduardo falou aqui, não sei se é Eduardo, se é Cissa que estão aqui no perfil, mas concisão, é isso. O colérico é muito objetivo. E essa objetividade a gente ainda vai falar dela mais para frente, mas ela é muito positiva e quando o colérico está desordenado, é a primeira coisa negativa que aparece. É esse excesso de objetividade. Mas pode tocar aí. Isso também tem Jonathan perguntou aqui se vai ficar salvo. Sim, eu salvei a do... Cissa. Eu salvei a dos sanguíneos, mas não consegui subir no IGTV ainda. Tá lá carregando até agora no computador. Vou tentar subir. E essa daqui eu vou tentar salvar também. Vou tentar disponibilizar elas. Vou deixar as 24 horas aí. Se der certo, depois eu subo pro IGTV. Ótimo. Segue daí. Vou seguir. Solidez e força, né? São qualidades do colérico. Aguenta pancada. Então, não é fácil tanto você convencer um colérico, como você derrubá-lo também. Sim, é verdade. O colérico, ele tem essa rigidez do componente seco. É difícil você dobrar um colérico. Sempre que me perguntam no box sobre os temperamentos aqui no meu Instagram, fala assim, como lidar com o momento que o colérico explode? Não se aproxime. Não chegue perto. É fogo queima. Não chegue perto, sabe? Porque é muita rigidez, é muita intransigência. É melhor você vai ter mais sucesso na sua tentativa de dobrar o colérico quando ele não estiver em chamas. Então, por exemplo, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas como o colérico lida com isso? Eu lido com a ira no sentido de que quando ela me toma, eu me afasto das pessoas. Eu falei eu não isso. quero queimar ninguém. Eu vi isso aqui. Eu falei o seguinte. Eu tentando evitar queimar as pessoas. Agora, se o colérico já tá ali com a ira solta, descontrolada, ele tá tentando se controlar, se afastando de você. E você vai fazer um movimento de chegar perto dele. Isso vai deixar ele revoltado, porque quando ele se afasta, ele tá tentando te proteger, entende? Então, respeita esse ato. Uma das dicas que eu coloquei aqui para o final foi aprenda a se trancar, ou externamente ou internamente. Mas na hora que o fogo e a ira vêm, não dá para controlar muito. Então, entra no banheiro, aí entra numa sala, fica calado, não fala nada. Mesmo que trave assim as mãos e os dentes fiquem travados, mas é melhor. O colérico precisa desse tempo de resfriamento. Até porque, uma coisa muito interessante que você falou aí, é melhor o colérico mesmo ficar se segurando do que alguém tentar acalmá-lo. Por quê? A gente falou agora mais cedo que o colérico é muito objetivo e tem a percepção muito aguda das coisas. Eu estava conversando isso essa semana com uma pessoa. Quando o colérico tá irado e ele vai te fazer uma ofensa, ele vai pegar aquilo que ele sabe que vai te destruir para te ofender. Não, e é o ponto mais fraco. Ele vai no seu... onde ele sabe que te magoa. Aqui a gente chama de emenda. Não sei se aí vocês chamam também. Não sei nem o que é. O que é? Não. Quando você cola duas partes de alguma coisa, aquilo ali é uma emenda. Então o colérico vai ali onde vai quebrar. Isso, exato. O colérico vai tentar te magoar. Ele vai tentar usar o que ele sabe que te deixa ruim, que te deixa triste. E dedo na ferida, Fred falou. Exatamente. Dedo na ferida mesmo. E o colérico geralmente observa bem. Então ele sabe botar direitinho na feridinha ali no lugarzinho certo. Exato. Ele é impulsivo, mas ele também é observador. Então ele sabe qual é seu ponto fraco. Ele não usa isso o tempo todo contra você porque ele é rancoroso. Porque na hora que chegar o momento de ele usar isso contra você, ele vai usar. Jogar então isso não queira, exato, não queira passar por esse momento com o colérico, sabe? Evite o máximo que você conseguir, porque às vezes ele vai te xingar ali, vai colocar o dedo na sua ferida, vai falar uma coisa que vai te magoar,
Mas depois ele vai se arrepender, só que ele tocou num ponto que para você é tão frágil, tão sensível, que para ele conseguir te fazer perdoar vai ser muito mais difícil. Então, colabore. Colabore. É verdade. Especialmente da TPM, meninas. Se isolem. Assim, a colérica ela já vive num constante estado de controlar a ira, né? Não sei você, mas a minha TPM não é de impaciência, não. Não, mas tem um dia que as coisas saem sem muito controle. Não sei se você já percebeu isso. Que as palavras saem... Opa, falei, estavas me controlando o mês inteiro, meu Deus. Não falei nada disso, mas hoje saiu. Quando eu tava refletindo sobre isso essa semana, Tainara falou assim, para uma melancólica perdoar é exatamente isso. Meu Deus, por favor, a letalidade é o problema, porque o colérico ele vai bater para machucar. E aí depois para reverter isso vai ser muito difícil, principalmente se for alguém que, assim como ele, fica profundamente magoado com as coisas, tem essa dificuldade de perdoar. Então, assim, e ainda mais quando é alguém que se gosta. Entende? Quanto mais você conhece a pessoa, quanto mais você a ama, mais você conhece as fraquezas dela. Então, na hora da raiva, você vai usar a fraqueza dela contra ela. E o fato de a pessoa te amar de volta vai fazer com que ela se afete muito com a ofensa que você fez. Ela vai falar assim, nossa, Gabriela diz que me ama, convive comigo, usa desse argumento baixíssimo para me humilhar na discussão. Como que eu vou perdoar essa pessoa? É mesmo, que pessoa terrível. Conheceu o mais frágil de mim e usou contra mim. Mas... Exato. Usou contra mim o que ela sabia que era mais difícil para mim lidar. Então, assim, mexer com fogo é a pior coisa que vocês podem fazer, com toda sinceridade. É verdade. A gente não sabe os danos. Às vezes você está na maior boa intenção de ajudar o colérico a sair do momento de ira, mas ele está fora de si. Sim, e o que é que o fogo faz com o barro, especialmente com os melancólicos? Ele sela, ele fecha. Então, sempre que o fogo se expandir demais com o melancólico, ele vai fazer com que o melancólico se feche. É mais fácil que o melancólico se retraia, saia, e também que o colérico se tranque em algum lugar. Espere esse momento passar. No momento de... João falou assim, durante uma explosão, o colérico só quer ganhar a discussão. Sim, só que se a pessoa que estiver do outro lado também tiver o temperamento seco, também for uma pessoa que tende a essa questão aí da ignorância e tudo, que é o caso de ter um parceiro colérico, ou um filho, um parente colérico ou melancólico, o estrago vai ser muito grande. Entende? Então, os dois vão ficar tentando mostrar que tem razão e vai virar um ciclo sem fim, porque nenhum dos dois vai desistir. Os dois são de temperamento que é assim, a vontade de falar, depois que começa, não para mais. Claro que ele tem a vontade de expandir. Eu preciso falar agora. Então, a cintura. Exatamente. Então, se não sair, ninguém cala. Exato. E a gente percebe que o melhor é se afastar e se calar, porque tem essa questão de não conseguir parar. Existe um deleite na ira, existe um prazer em todos os vícios. Então, quando o colérico está irado, por mais que seja algo ruim e tal, existe um prazer no vício da ira. Então, a tendência é que ele não queira abrir mão daquilo. Ele vai ficar insistindo nas ofensas, na discussão, e aquilo ali vai ficar se retroalimentando dentro dele. Então, a melhor coisa é não comece, sabe? Saia de perto da pessoa quando você estiver dominado você colérico estiver dominado pela ira. Saia de perto, fecha a aba do WhatsApp, para de conversar, se isole por um tempo até você retomar o juízo, porque isso pode ser altamente destrutivo. E assim, a visão que a gente tem das coisas quando estamos completamente assim, irados, a visão que nós temos quando estamos irados, distorce a realidade a um ponto assim. Meu Deus, que coisa terrível, eu vou destruir tudo. Olha, daqui a 10 minutos, meu Deus, era só ter falado. Tá bom. Era só não ter falado.
Isso é terrível, porque o colérico Muito. fica tão cego na hora da ira, que ele fala coisas horríveis, e aí a própria objetividade dele depois mostra pra ele que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais simples. Sim. Só que o estrago já tá feito. E por dentro isso continua ali ardendo, continua doendo. Porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. É o que a gente sempre usa da analogia do fogo, que é o próprio o elemento que representa o colérico, que o fogo ele pode queimar e destruir, ou iluminar e aquecer. O colérico, quando está em chamas, não existe outro jeito. Ele está destruindo tudo que ele vê pela frente, e a intenção dele é queimar. Porque o fogo ele precisa de algo para se consumir. Não esteja na reta. Na hora que o fogo estiver precisando de algo para se consumir. Deixa ele tentar se controlar sozinho. E incentive-o sempre a se controlar sozinho. Não fique... o problema é quando é colérico com colérico. Porque os dois ali na ira, no momento da explosão, os dois vão querer a briga. Então, eles precisam ter muito autocontrole, se educarem muito para que os dois se afastem simultaneamente. Porque não tem relação, não tem convivência que sobreviva com explosões frequentes, digamos assim. Porque eles ficam magoados, depois demoram para perdoar. É bem complicado, assim. Inclusive, uma coisa que eu estava lendo sobre o nosso temperamento é que a gente deve buscar não descontar em coisas e nem em pessoas. O que o colérico deve fazer mesmo é se controlar. Fechar a boca, se trancar, sair de perto, mas não quebrar nada, não falar nada, porque é como se não tivesse mais fim. Ele achou combustível para o fogo continuar queimando. E enquanto tiver alguma coisa na reta, ele vai continuar consumindo. Se hoje quebrou a porta, amanhã uma janela, amanhã um prato, depois um copo e vai nessa. Interessante que a gente estava falando das qualidades, né? A gente já corre os efeitos. É porque a linha é tendo e a linha é tendo. Exato, é a educação que está acontecendo, né? Então a gente já está bem consciente. De certa forma, é sempre uma linha bem tênue mesmo. Patrícia falou nos comentários aqui sobre a ironia, e isso é terrível para o colérico. Ela falou assim: Meu Deus. Espalhe ironia quando estou irritada. Minha filha. Voar no pescoço. Solução. É muito complicado, porque o colérico ele é o primeiro a entrar no estado de sarcasmo no diálogo, quando ele tá bravo, e ele é o primeiro a não admitir sarcasmo e ironia da outra parte. Ele fica extremamente irritado quando as pessoas são irônicas com ele, mas uma estratégia que ele usa para iniciar uma discussão, quando ele tá querendo brigar, é ironia e sarcasmo. Entende? Ele tenta acabar com a paciência do outro. Essa arma é só minha. Você não pode usar, não. Exato. E o colérico, ele não aceita discutir sozinho, nem brigar sozinho. Então, por exemplo, se é um colérico que namora, que é casado com um fleumático, por exemplo, que é um temperamento que para você tirar ele do sério, você tem que se esforçar muito. O colérico vai ter muita dificuldade. Eu já vi casos de coléricos brigando com o fleumático que fala: briga comigo, eu não quero brigar sozinho. Sim. Entende? Porque ele tem necessidade de correspondência e o fleumático não é essa pessoa. Realmente. Tainara colocou aqui que o colérico vira e fala: eu não estou sendo sarcástico, quando na verdade ele está sendo sim. Isso é muito verdade, Tainara. Meu Deus. Então, aí tem mais qualidades, né? Dinâmico, prático, que inclusive isso é muito importante para que a gente foque na necessidade do colérico de colocar a sua energia em coisas no mundo prático mesmo. Então é preciso que o colérico faça exercício, que coloque toda a sua energia, gaste sua energia ali, fisicamente, para que isso não se torne um fogo incontrolável. Deus é maravilhoso, porque tem os exercícios físicos para salvar os coléricos, porque ali você emprega uma força bruta mesmo, que você pode descarregar. Oi? A faxina também. Acabou de fazer exercício, não tem mais. Para não quebrar os copos, né?
Mas vai lavar uma coisa bem grande, um lugar bem grande, um tapete, uma coisa bem difícil de se lavar, que vai gastar aquela energia todinha. Sim, é muito necessário, porque não fica, não acumula tensão, porque os outros temperamentos explodem por acúmulo de tensão. O colérico é como se tivesse sempre acumulado. É como se ele tivesse sempre por um fio para perder a cabeça, entende? Então, quanto mais força ele fizer, direcionando essa força para o lugar certo, estão falando aqui que seu sotaque é lindo. Ah, obrigada. Eu tenho que concordar, para mim o sotaque nordestino é o melhor, mas voltando. Obrigada. Tendo o lugar certo para o colérico direcionar sua energia, ele se torna uma pessoa extremamente produtiva. Eu ia falar exatamente sobre isso, que o colérico ele é muito obstinado. Então ele consegue, ontem a gente falou muito na live do sanguíneo, que os sanguíneos não conseguem ir até o fim nas coisas que eles fazem. O colérico não tem esse problema. A dificuldade dele é só parar. Ele é muito ativo, muito produtivo. Ele planeja muito, então ele coloca as metas e a tendência dele é que ele realmente vá até o fim. Então, se o colérico está com uma ideia ruim na cabeça e uma meta ruim, má, prejudicial, ele vai levar isso até o fim, com obstinação. Então, aí está a diferença, a necessidade de direcionar essa energia para o bem. Porque o colérico também, quando ele decide ser mal, ele pode ser terrível. E se o colérico assumir... Tainara falou, tá solteira, minha gente? Então, sou você. Então, quando o colérico, ele direciona essa energia toda que ele tem, essa obstinação toda, para algo bom, para algo produtivo, ele consegue fazer diferença no mundo. Que é o que o colérico quer. O colérico tem essa sede de grandeza, de magnanimidade e de excelência. Então, se isso for bem direcionado, a tendência é que dê muito certo. Principalmente quando o colérico exerce cargos de liderança, papéis de liderança. Ele consegue levar muita gente a também fazer o bem. Eu vejo um exemplo que eu vi essa semana, inclusive, foi de Padre Paulo Ricardo. Ninguém fala que ele é colérico, mas ele é. E aí você vê a cara de sim, ele é colérico. É quase assim, né? É meta de vida. Mas você vê como que é alguém que transforma essa energia em um trabalho extremamente produtivo e bom. Faz um serviço aos outros, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode ver aí que os tirânicos, os ditadores, os autoritários, todos prejudicam e queimam aqueles que estão ao redor dele, porque direcionam mal essa energia e essa obstinação. E não só assim também, Gabi, mas o trabalho ele pode ser um distrator. Em que sentido? O colérico ele começa a trabalhar em ritmo automático mesmo, e às vezes esquece de quem está na frente, às vezes esquece do que é mais importante, às vezes esquece do que deveria fazer com a sua alma, né? Uhum. Então, o trabalho às vezes pode distrair o colérico para que ele... Opa, peraí que minha iluminação vai cair aqui. Não caia. Opa, caiu, mas peraí que eu já volto. Tá bom. Termina seu raciocínio aí que eu vou responder uma dúvida aqui. Falaram assim, Fernanda, e quando o colérico machuca alguém e fica com a sensação de que fez algo justo? Machucar alguém, em raríssimos casos, será algo justo. Você vai machucar alguém se for para proteger os seus. As pessoas que você tem a obrigação de proteger. Mas, na maioria dos casos que o colérico machuca as pessoas por egoísmo, por não ter conseguido controlar a própria raiva, ele não pode sentir que fez algo justo. Entende? Ele precisa do arrependimento para conseguir pedir perdão. Tem que ter uma coisa bem... Mesma vez que coloca essa pergunta, tá respondido. Pode falar. Exatamente. Voltando ao ponto que a gente estava falando, o trabalho ele também pode ser um distrator e pode ser ruim para o colérico nesse sentido. Um ponto que eu tinha colocado aqui atrás era o seguinte: o colérico às vezes é tão objetivo que esquece dos protocolos. Como assim? Isso é muito verdade. Fala. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como está? Escutar a pessoa sem ficar falando, sem querer que seja só
Vá, comece logo. Vamos falar aqui bom dia, então, mas para começar, não. Sim. Bom dia, tá tudo bem? Tá mesmo? E geralmente isso é uma coisa que é necessário que a gente preste atenção, né? Nossa, você tocou num ponto aí fantástico. Por quê? O colérico, ele é utilitarista. Ele tem esse senso de utilidade muito claro na cabeça dele, naturalmente. Então, ele faz as coisas pensando objetivamente em chegar onde ele quer chegar, em resolver o que ele quer resolver. Ele tem essa utilidade de olhar para uma coisa ou para uma pessoa e ver o quanto aquilo ali ou aquela pessoa é útil dentro dos planos dele. Isso soa babaca? Soa. Mas é mais ou menos o modo que o colérico funciona. Ele olha para as coisas e vê a utilidade daquilo. Por isso que é tão fácil para o colérico desapegar. Porque uma vez que aquilo deixou de ser útil, ele consegue eliminar aquilo. Patrícia falou a praticidade. Exato. Ele olha as coisas pelos fins. Então, para o colérico, é muito difícil eu até anotei isso. Eu falei assim, é difícil para o colérico segurar a objetividade em situações que fazer rodeios é necessário. Porque existem essas situações em que fazer rodeios é necessário. Eu tenho a minha sócia, Janine, ela é uma colérica educadíssima. E aí ela é, assim, educadíssima no temperamento e na boa educação também, nos modos. E aí, Janine, conviver com Janine foi a melhor coisa pra mim, porque eu era super essa pessoa de tipo assim, eu vou conversar com alguém, eu já quero responder o que a pessoa perguntou, sendo que no início a pessoa falou, oi, Gabriela, tudo bem? Bom dia. E depois a pergunta. E aí eu fico assim, na minha cabeça funciona assim, a pessoa me falou bom dia, oi, tudo bem, porque ela quis fazer a pergunta depois. O mais importante para ela não é saber se eu tô bem, é responder a pergunta. A minha tendência é já ir responder a pergunta. Entende? Então, conviver, e isso já puxando o gancho para outra coisa antes da gente esgotar isso, conviver com pessoas educadas te leva a perceber essas minúcias, porque a gente deixa passar pela nossa própria tendência. Não é que eu não tenha modos, eu tenho modos, mas quando o assunto é solução de problemas, a minha tendência é ser objetiva. Então, às vezes, eu preciso chegar, amansar, adular, perguntar se tá bem, bom dia, boa tarde, boa noite, para depois responder o que a pessoa quis saber, né? E um exercício para isso é bem simples. Conviver com um melancólico, né? E deixar que ele fale. Sim, porque verdade. Vai ficar, olha, assim, você poderia... Que tal assim, você tá cansada? Ah, então... A noite tá tão boa pra dormir hoje, né? Que tal você ir dormir? Nunca chega. Nunca chega. É a mais segura, já deu a hora. Chega, já. Então, sim. O melancólico vai devagar. Bom dia, tudo bem? Como estão as coisas? Ai, olha, meu dia foi bom, eu dormi assim, e eu comi isso no café da manhã. E aí você prestar atenção nisso é um exercício. Com certeza. Conviver com pessoas assim é muito bom para que você torne o convívio social mais agradável, porque o sanguíneo tem isso, e ele é hiper agradável, super amável, super alegre, todo mundo gosta dos sanguíneos, educados, claro. Mas o colérico, às vezes, por causa da objetividade, perde essas coisas que deixam a convivência mais leve, mais agradável, mais alegre, sendo que não é esforço nenhum. Depois de mudar meu comportamento em relação a essa objetividade, convivendo com a minha sócia, eu vejo que só tem vantagens. Por mais que eu ache, na minha cabeça utilitarista, que é uma perda de tempo, porque eu já poderia estar respondendo a pessoa no que ela perguntou, ao invés de estar dando bom dia, tudo bem, para a pessoa faz muita diferença. Então, quando a gente deixa o egoísmo de lado e faz o que é importante para o outro, a gente só tem benefícios. É verdade. Inclusive, você falando dos sanguíneos aí, é importante para o colérico ter pelo menos um amigo de cada temperamento, para começar a história. Sim. O melancólico vai trazer a gravidade, vai fazer com que o colérico trabalhe sua paciência, trabalhe sua atenção, né? Com certeza. O sanguíneo traz a leveza. Eu tenho uma amiga que ela é assim, sanguínea. Você percebe que ela é sanguínea mesmo só de chegar perto. E aí, muitas vezes eu tô numa situação que eu vou responder com força, aí ela faz, tá bom.
Meu Deus, pode ser Tão assim. simples quanto isso. É isso. Então, o sanguíneo, ele vai trazer a leveza e o colérico não deve só admirar, mas deve aprender. Como o fleumático também vai trazer a sobriedade, né? O fleumático tá todo mundo ali estourando de raiva na briga, o fleumático tá, gente, parem com isso que não tem nada a ver. Então, né? Nem a pandemia é capaz de mover um fleumático. Não. É interessante isso que você falou de todo mundo ter que conviver do colérico ter que conviver com pessoas de outro temperamento, porque o colérico ele aprende rápido. Assim, de modo geral, né, gente? Não é para levar no literal. Aprende rápido no sentido de que se aquilo é útil para ele, ele vai implementar na própria vida imediatamente. Porque mesmo que ele seja um ótimo colérico, no fundo, ele vai querer o melhor para si. Todo mundo quer o melhor para si. Então, se ele tem essa energia e essa facilidade de implementação de mudanças e de ações, e ele vê que tem algo que vai ser benéfico e útil para ele, ele vai implementar. Então, é muito bom para o colérico conviver com pessoas maduras e educadas por isso. Você falou aí de conviver com sanguíneos pela leveza, melancólicos pela gravidade e também pela prática paciência. Isso é muito verdade. A maioria das minhas amigas são sanguíneas. E às vezes eu levo a coisa numa gravidade enorme e para elas o mundo é o quê? Rosa. Então, acaba que a gente vai vendo que não precisa ser tudo tão grave assim. Ao mesmo tempo, o colérico às vezes tem essa coisa de ser objetivo demais e o melancólico vem e dá aquela, tipo, calma aí, não é bem assim. Calma. Você precisa fazer de outro jeito. Pessoas têm sentimentos. Coisa desse tipo. Não pode falar de qualquer jeito, né? E quando você ama a pessoa, você ama seus amigos, você ama seu cônjuge, você ama seu namorado e ele é de outro temperamento, você vai se sentir impelido a mudar também por essas pessoas. Porque você não quer perdê-las, porque você não quer magoá-las. Sim, exato. Gabi, estão perguntando aqui, Luiz perguntou, todo homem é normalmente colérico? Não, claro que não. Existe uma questão... Ixi, nós vamos entrar num assunto aqui que nós vamos ter que abrir Meu Deus. Existe uma questão de agressividade na masculinidade. Virilidade. Mas não é sobre temperamento. Todo homem precisa ser masculino e viril. Mas nem todo homem é colérico. Só que aos homens de todos os temperamentos é possível e necessário serem viris e masculinos. Então, assim, existe uma linha tênue aí. A gente não pode achar que o temperamento determina tudo. Já pensou se todos os homens do mundo fossem coléricos? Não existia mais mundo. Não existia mulher mais. Gente, olha, a live vai acabar. Em quanto tempo, Gabi? Em 5 minutos. Sim. Mas eu não falei nem a metade que eu tinha para falar aqui. Nem eu. Então, a gente vai abrir outra live. Se vocês não se importarem, eu convido a todos vocês para estarem na próxima live também. Eu vou fechar aqui, vai ser coisa de 2 minutos. Eu vou fechar aqui e vou abrir outra. Eu não consegui ler os comentários, mas eu queria muito lê-los. Então, para tirar as dúvidas de vocês. Minha atenção não me permite. E eu tô acompanhando aqui também, então tá difícil. Então, a gente vai abrir uma outra live e lá a gente vai terminar essa parte aqui do assunto e no final a gente tira dúvidas e vocês vão jogando aí nos comentários e a gente vai respondendo. A gente vai parar só para responder isso, porque ontem eu tentei ler os comentários e tirar as dúvidas ao mesmo tempo que eu conversava com o convidado. E acabou, terei que sair, meninas, mas está ótima a live. Beijo, Cissa. Beijo, Cissa. Beijos. Mas, aí agora a gente vai separar um tempinho no final da próxima para tirar as dúvidas de vocês. Mas desde já eu agradeço imensamente a vocês que ficaram aqui. Eu espero que a live esteja sendo útil para vocês e divertida, assim como está sendo para nós. Eu tô adorando fazer a live. E eu chamo vocês aqui agora, tá? Só vou fechar aqui porque o tempo vai acabar mesmo.
Vamos lá, então. Tchau, gente. Obrigada.